A China diz estar preparada para qualquer tipo de guerra com os Estados Unidos. Essa é uma reação aos últimos discursos e ações que Donald Trump tem tomado no cenário internacional. Vamos dar uma analisada, galera, nas questões que envolvem a geopolítica desse nosso mundo complexo à luz dos últimos acontecimentos. Será que vivemos uma nova ordem global e essa nova ordem agora ditada por Estados Unidos, China e Rússia? Como será que os outros países do mundo vão lidar com isso? Então, vamos dar uma olhada porque também o que a China colocou hoje para o mundo é algo que traz um pouco de preocupação. Sim, podemos ter uma terceira guerra mundial? Será que a sombra de duas grandes guerras que estão paralelas a momentos históricos importantes, elas devem ser relembradas? A gente deve levar em consideração todas as ações que estão acontecendo agora ou são discursos vazios que não vão chegar a lugar nenhum? Bora então dar uma analisada à luz de algumas reportagens aqui que saíram agora do que está acontecendo nesse cenário global. Bora então. A gente vai começar, pessoal, com essa declaração da China que chamou muita atenção. Trouxe aqui até uma reportagem da BBC falando um pouco sobre isso. A China diz estar pronta para qualquer tipo de guerra. Vamos até grifar aqui o qualquer tipo de guerra com os Estados Unidos, porque é isso que fez com que a diplomacia internacional fique um pouco atenta, né? Quando diz qualquer tipo de guerra, nós estamos falando de guerra para além do campo diplomático, nós estamos falando de uma guerra entre exércitos. Será que é isso que está querendo dizer a China? Vamos dar uma olhada aqui para a gente poder falar sobre isso, né? Ver que é algo que foi dito agora, tá, galera? Hoje é dia 5 de março. A China alertou os Estados Unidos nessa quarta-feira, 5 de março de 2025, que está pronta para lutar em qualquer tipo de guerra, depois de responder às tarifas crescentes, às imposições comerciais que o governo de Donald Trump ele tem trazido para a China. As duas maiores economias do mundo ficaram à beira de uma guerra comercial, então é um tipo de guerra, a guerra que está acontecendo nesse momento. Os tarifaços norte-americanos e ao mesmo tempo as tentativas de resposta da China é um tipo de guerra, só que quando fala qualquer tipo de guerra, isso chama a nossa atenção. Depois que Trump impôs mais tarifas sobre todos os produtos chineses que desembarcarem em território americano. A China rapidamente retaliou, né, impondo tarifas de 10% a 15% sobre produtos agrícolas dos Estados Unidos. Então, um primeiro cenário de guerra, galera, é a guerra comercial. Tem a guerra das retóricas, né? Você tem ali falas de um lado e de outro, e você tem, de fato, o que a gente está observando, a tentativa desses tarifaços por parte dos Estados Unidos, não só contra a China, como outros países também. Inclusive, o Brasil está sendo ameaçado. Vou trazer aqui, inclusive, daqui a pouco, fica até o final, também esse discurso do Trump falando sobre algumas medidas importantes. Ele volta a falar sobre Canadá, sobre México, ele volta a falar sobre guerra comercial. O Brasil está inserido nesse contexto, assim como a China. Então, é um tipo de guerra. Eu não estou falando das duas maiores potências do planeta. Vamos dar uma olhada que hoje, economicamente, o produto interno bruto, tanto da China como dos Estados Unidos, são extremamente representativos, são muito maiores, são vezes maiores que os outros. Então, essas duas superpotências, sim, merecem que a gente leve em consideração o que está acontecendo. Então, vamos dar uma olhada aí para continuar, para a gente poder continuar essa análise aí sobre essa situação. Se a guerra, o que os Estados Unidos querem, seja uma guerra tarifária, uma guerra comercial ou qualquer tipo de guerra, estamos prontos para lutar até o fim, disse a embaixada da China em Washington no X, o antigo Twitter, republicando uma declaração do governo feita dia 4 de março. É tudo de agora e a situação está delicadíssima, tá? É um momento delicado das relações internacionais, a verdade é essa. Esta é uma das manifestações mais contundentes da China até o momento, desde que Trump se tornou presidente. E ocorre enquanto líderes se reúnem em Pequim para o encontro anual do Congresso Nacional para o Povo. Pode ser, galera, que seja só uma retórica, já que há uma reunião e essa reunião, a China tem que dar uma resposta para a população? Pode sim, mas pode ser só o início do fim. Pode ser só o início daquilo que daqui a algum tempo a gente possa ver como uma grande guerra entre as nações e a gente precisa, sim, levar em consideração tais situações. Na terça-feira, o primeiro-ministro da China, Li Qiang, anunciou que o país elevaria novamente seus gastos com defesa em 7,2%, o que para a economia da China é bastante coisa, só deixar claro aqui, porque não estamos falando de uma economia que é muitas vezes maior do que a brasileira, que está entre as 10 maiores do mundo, não é qualquer coisa não. Mas estamos falando da economia da China, que é enorme, tá? Nesse ano, ele alertou que mudanças nunca vistas em um século estavam se desenrolando pelo mundo
em um ritmo mais rápido. Esse aumento era esperado e corresponde ao valor anunciado ano passado, então nada de novidade nisso. Os líderes chineses estão tentando sinalizar à população que estão confiantes que a economia do país pode crescer mesmo com a ameaça de uma guerra comercial. A China tem se esforçado para retratar uma imagem de país estável e pacífico, em contraste com os Estados Unidos, que Pequim acusa de estarem sendo envolvidos, em guerras no Oriente Médio e na Ucrânia. A China também pode esperar tirar proveito, inclusive, das ações de Trump. E a gente, inclusive, aqui no canal já falou que até o Brasil pode se aproximar ainda mais do ponto de vista comercial da China, se tais medidas do governo norte-americano realmente forem levadas a cabo. Em relação aos aliados dos Estados Unidos, como Canadá e México, que também foram atingidos por essas tarifas. O país também pode endurecer a retórica de forma excessiva a ponto de afastar possíveis novos parceiros globais. Então, está aqui uma imagem da Reuters, Pequim aumentará os gastos militares em mais de 7% esse ano. É significativo. Levando em consideração que o exército chinês já é enorme, que a economia chinesa já é enorme, que os investimentos militares também são bem significativos, apesar de ainda não se compararem aos investimentos dos Estados Unidos. A postagem da Embaixada da China em Washington citou uma declaração do Ministério das Relações Exteriores em inglês no dia anterior, que acusava os Estados Unidos de culparem a China pela entrada da droga fentanil no país, e isso o Trump tem repetido em diferentes momentos desde que foi eleito. E até antes disso, A questão do fentanil é uma desculpa frágil para aumentar as tarifas dos Estados Unidos sobre as importações chinesas, disse no post o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. A intimidação não nos assusta. O bullying não funciona conosco. Pressionar, coagir ou fazer ameaças não são a maneira correta de lidar com a China, acrescentou. Dá para ver também que o discurso está mais contundente do que antes. Até porque a China sempre teve um papel, nos últimos anos, mais preocupado com a questão econômica de não entrar em guerras de declarações ou coisa do tipo. Só que o segundo mandato de Donald Trump, esse novo mandato, ele está num 5.0, num 6.0 na geopolítica internacional, nessas questões internacionais, porque ele está atirando para todos os lados, se assim a gente pode dizer. Sem dúvida nenhuma, está atirando para todos os lados, se aproxima da Rússia, uma grande potência mundial, inclusive mediando de uma forma não pensada antes, a relação na guerra da Ucrânia, afastando-se dos países europeus e aproximando-se da Rússia nesse contexto, o que é ruim para a Ucrânia e enfraquece a busca pela Ucrânia de reconhecimento da invasão russa e de dinheiro, de armas, de proteção. Então, essa relação dos Estados Unidos de aproximar-se da Rússia e ao mesmo tempo atacar a China é um tripé delicadíssimo. Nós estamos falando de 3 das maiores potências armamentistas do planeta. Estamos falando ali de países que têm poder de realmente destruírem o mundo. E nós estamos falando de que você tem uma relação de poder muito delicada. Não é que a Rússia de uma hora para outra virou melhor amigo dos Estados Unidos ou coisa do tipo. Mas a gente sabe como o jogo de poder ele é delicado, E nesse caso aqui é um jogo de poder muito delicado, uma linha bem tênue que agora Pequim começa a também querer escalar. Escalar, pelo que se mostra, pelo menos nesse momento, até as retóricas, as falas, e isso pode ser perigoso, no mínimo, quando a gente pensa de mundo. A relação entre Estados Unidos e China, há algum tempo, é uma das mais contenciosas do planeta. A postagem no X foi amplamente compartilhada e pode ser usada por membros do gabinete de Trump que defendem o uso de uma retórica mais agressiva ainda contra o país asiático, como evidência de que Pequim é a maior ameaça econômica e política externa dos Estados Unidos, e isso qualquer um sabe, Líderes em Pequim estavam esperançosos de que as relações entre os Estados Unidos e a China sob Trump pudessem se dar de maneira mais cordial depois que ele convidou Xi para sua posse. Mas não é isso que a gente está vendo. Aproveitando isso, só para a gente poder trazer aqui esse contexto todo do por que a China está respondendo dessa maneira, os discursos de Trump, e o último não foi diferente, tem indo numa linha que realmente são muito delicadas, não só para a China como para muitos países do mundo. Mas a China se dói porque a China sabe que para ela vai atingi-la diretamente do ponto de vista econômico, é o que mais interessa pelo que se observa a linha política da China. E aí, obviamente, haverá respostas. É bem provável, pelo que a gente também observa nas últimas décadas, nos últimos anos, e até da própria linha do Donald Trump, que muito do que se fala não vai se cumprir. É um jogo de tomar lá da cá, é um puxa e solta para chegar-se ali a um denominador comum. Acredito que, de forma geral, daqui a pouco
deve-se diminuir a tensão a nível global. Mas, no momento, nós estamos falando de início de mandato de Donald Trump, nós estamos vendo muitas ameaças, como trouxe essa reportagem aqui, ameaça ao Brasil, tomar a Groenlândia de um jeito ou de outro. Olha só o que ele está falando. 7 destaques do discurso de Trump no Congresso. Então, ó, esse discurso aconteceu no dia de ontem, tá? E vamos aos pontos mais relevantes aqui desse discurso. Ó. Primeiro, a guerra comercial e a ameaça ao Brasil. Trump falou sobre a guerra comercial que ele iniciou nessa semana, incluindo tarifas de 25% sobre o México e Canadá. É coisa pra caramba. Apesar dele ter colocado que isso vai acontecer daqui a algum tempo, ainda não é agora, mas 25% aumenta de maneira expressiva o preço de um produto e é óbvio que torna ele menos competitivo e é óbvio que vai atingir diretamente tanto o Canadá como o México, que são importantes parceiros comerciais dos Estados Unidos e tem um mercado consumidor muito importante nos Estados Unidos. Então, nessa quarta-feira, porém, dia 5, hoje, tá, galera, o governo americano recuou parcialmente. É o que eu falei sobre o vai e volta. Eu falo, mas eu puxo e largo um pouco. Ele recuou parcialmente e ofereceu uma isenção por um mês para as empresas automotivas que importem ou exportem do Canadá e do México. O presidente impôs tarifas de 10% sobre as importações chinesas. Tarifas que 10% também é significativo. Segundo ponto, vamos tomar a Groenlândia de um jeito ou de outro. Então, de novo, ele falou, essa noite também tem uma mensagem para o povo incrível da Groenlândia. Ainda falou que o povo é incrível, mas a maior loucura é essa, né? Apoiamos fortemente seu direito de determinar seu futuro. E, se escolherem fazer isso, nós os receberemos nos Estados Unidos de Trump em um aceno aos 56 mil habitantes do país, a maioria do povo inuit. A ilha, a maior do mundo, a Groenlândia é a maior ilha do planeta, tá, galera? É um território autônomo da Dinamarca. Então, ó, deixar claro que hoje pertence à Dinamarca, apesar de uma certa autonomia. Em outras ocasiões, Trump havia dito que a Dinamarca deve desistir de interferir no território para, em suas palavras, proteger o mundo livre. Interessante, né? Essa noção de mundo livre para os Estados Unidos, porque isso se aplica a um território e não se aplica a outros, né? Outro ponto importante, uma carta importante para Zelensky, que é outro contexto muito delicado, né? Trump disse que recebeu uma carta importante do líder da Ucrânia. Na última semana a gente viu que o encontro entre Zelensky e Trump foi extremamente ruim, discussões acaloradas e nenhum acordo. O que não foi bom para nenhum dos lados, né? O Zelensky, a Ucrânia, se viu fragilizada no discurso contra a Rússia e, claro, fragilizada também no campo de guerra. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos perderam uma importante chance de conseguir acesso a minerais raros, né? Minerais importantes, alguns não tão raros assim, mas que são importantes para manter, inclusive, o crescimento econômico dos Estados Unidos. Então, o interesse, nós falamos de jogo de interesse, não é porque é bonzinho, é legalzinho, é amigo de um, inimigo do outro. Por trás de tudo isso, há interesses econômicos evidentes. E é claro que havia o interesse dos Estados Unidos, o Trump ainda falou de reaver mais de 500 bilhões que foram de ajuda econômica dada pelos Estados Unidos à Ucrânia, e isso seria uma forma de reaver. Então, vamos levar em consideração que aqui você tem uma tentativa de também conseguir alguma coisa financeira, algum capital, alguma coisa de volta, né? E é claro que a mediação desse conflito, nesse momento, tende a ser favorável, sim, para Moscou, para a Rússia, sem dúvida nenhuma. Mas é claro que isso pode mudar a qualquer momento, tá, galera? Porque as relações entre os países, entre as grandes potências, elas são mediadas pelos interesses. Esses interesses, eles modificam-se com muita facilidade. Quarto ponto, obrigado a Elon Musk, né? Tá aí, ó. Uma das principais figuras desse novo governo Donald Trump, Elon Musk, fez uma menção especial ao bilionário Elon Musk, que estava assistindo da galeria no início do seu discurso. Musk lidera uma força-tarefa do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, na sigla em inglês, que demitiu, na verdade, dezenas de milhares de servidores públicos e cortou bilhões de dólares na ajuda externa em programas em todo o governo. Olho, tá, galera? Olho nas empresas dele. SpaceX, Tesla, olho também nas redes sociais e nas movimentações. Já que nós estamos falando assim de conglomerados que também têm o poder de movimentar as redes, inclusive essa, né? Tem o poder de movimentar as redes e de movimentar mentes, de orientar mentes. Então, muito provavelmente, as relações políticas vão interferir diretamente dos Estados Unidos em outros países pelo mundo, incluindo isso aí o Brasil. Democratas vaiam Trump, o que seria
bem normal, né? Nos primeiros 5 minutos do discurso, o deputado democrata Al Green, do Texas, foi escoltado para fora após se recusar a cumprir as exigências do presidente da Câmara de parar de importunar o presidente, tomando o seu assento. Você vê que nível que está os Estados Unidos. Porque você imaginar que um lugar de seriedade, onde está se discutindo os avanços para a humanidade, as relações entre as diferentes sociedades do mundo, não só a norte-americana, você tem algum tipo de comportamento, como do presidente dos Estados Unidos, do Elon Musk, fazendo gestos e depois falando que não é gesto nazista, com falas extremamente preconceituosas. É um momento realmente delicadíssimo da nossa história. E é claro, como está relacionado à grande potência Estados Unidos, reverbera no Brasil, sem dúvida nenhuma. Enquanto Trump falava, outros democratas seguraram o cartaz dizendo isso é mentira, e você já imagina, né, o grande circo que se tornou o Congresso americano com tudo isso está sendo posto por esse novo governo Donald Trump, né? Combate à imigração e homenagem. Durante o discurso, ele também anunciou que renomeou um refúgio de vida selvagem do Texas em homenagem a uma garota de Houston que foi supostamente morta por imigrantes indocumentados. Meu Deus do céu, ainda tem isso, tá, galera? Essa coisa são coisas que são supostas. E aí você já, mesmo sem ter confirmação, você já define que é. É esse tipo de coisa que a gente está se tornando. É difícil, né? Não tá fácil. Mas teve essa homenagem aí, né? E claro, a sua luta, né, contra os imigrantes e o combate aos imigrantes que continua, né? Último ponto, Trump culpa Biden pelos preços dos ovos. É mais fácil culpar a oposição, né? Sempre é assim, não é só lá também como aqui, né? O aumento dos custos dos ovos tem sido manchete nas últimas semanas nos Estados Unidos. Você vê, né? Os ovos aí, que também chegou aqui, né? E Trump, que prometeu aos eleitores que acabaria com a inflação, deixou claro quem ele considera o responsável. É mais fácil você culpar o outro do que admitir que você tem que fazer alguma coisa diferente. Como vocês sabem, herdamos da última administração uma catástrofe econômica, um pesadelo de inflação. Joe Biden oficialmente deixou o preço dos ovos sair do controle e estamos trabalhando duro para baixá-los novamente. Os preços dos ovos dispararam sob Biden, pois seu governo ordenou que milhões de aves fossem abatidas no ano passado, em meio ao surto de gripe aviária, que é um dos principais causas do aumento do preço do ovo, tá? Os preços continuam subindo. No começo da presidência de Trump, a inflação anual subiu ligeiramente para 3% no mês passado, mas bem abaixo do pico de 9,1% em 2022. Apenas 1 em cada 3 americanos aprova a forma como Trump lida com o custo de vida, de acordo com uma pesquisa da Reuters e Ipsos divulgadas na terça-feira. E é isso que a gente está vivendo nesse momento no mundo. E até por isso, o risco de uma escalada da violência global ela é iminente, infelizmente. Esse tipo de discurso, daquilo da onde se espera moderação, equilíbrio, da onde se espera que se tomem medidas que beneficiem seu povo, mas que não fira os direitos humanos, que não agrida, que não trabalhe com mentiras, com fake news, é o que mais assusta, né? Nós estamos vendo um momento extremamente delicado. E essa retórica do governo norte-americano na figura de Donald Trump e de seus aliados, que tornam o Congresso, isso daí que a gente acabou de falar, de deputado sentando na cadeira do presidente, apitaço, gente com bandeira. Não que isso não possa acontecer, para deixar claro que são manifestações legítimas e democráticas, né? Mas para que todo esse circo? Se a gente somos seres humanos que somos dotados de inteligência, de capacidade de pensar, então é para se pensar, né? De que maneira a gente pode encontrar caminhos para evitar que grandes conflitos possam eclodir novamente. Essas ações que a gente vê em países como os Estados Unidos nesse momento, que levam a outras reações em outras grandes potências, preocupam sim. Mas o que você acha sobre isso? Deixa nos comentários aí o que você está achando desse início caótico de mandato do Donald Trump, das reações, dessa reação inclusive da China, que chamou a atenção do mundo, e com certeza vai ver muita coisa aqui falando sobre isso nos próximos dias. Acredito eu, é uma crença pessoal, mas não tem nada de científico nisso. Mas que, de fato, isso tende a dar uma diminuída, que a gente não vai caminhar, de fato, para uma terceira guerra. Mas, com loucos no poder, né, a gente não pode duvidar de nada. Então, é importante que a gente fique atento e, claro, para ficar atento, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, dê seu like, ajuda pra caramba, compartilha aí com as pessoas, para a gente poder chegar a mais gente, e vamos ficar atento à geopolítica nesse nosso mundo, esse mundo louco. Obrigado pela audiência e até a próxima, galera. Fui.